Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos dar início ao estudo da cinemática escalar. Vamos estudar a velocidade escalar média. Se você gosta das aulas aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para mais conteúdos como esse. A cinemática escalar estuda o movimento dos corpos. Ele é essencial para a gente entender os outros ramos da física, né? Por isso que a gente começa estudando a cinemática. Quando formos estudar dinâmica, teremos que saber os conceitos de velocidade, aceleração. Isso também se aplica à termologia, eletricidade, ondas, ótica geométrica. Todas essas partes da física precisam dos conceitos que vamos começar a estudar aqui hoje, que são os conceitos associados ao movimento. Então, quando a gente fala de movimento, é o em que a posição dele está mudando com o tempo. É um conceito que a gente já intuitivamente já sabe no nosso dia a dia. Então, hoje só vamos formalizar todo esse conhecimento que a gente já conhece. Por exemplo, um carro se movimentando na estrada. Então, a posição dele está mudando com o tempo, né? Uma pessoa atravessando a rua, ela está num ponto, depois ela vai para outro. As águas, numa cachoeira, por exemplo, o movimento da Terra em torno do Sol, dos outros planetas em torno do Sol, das estrelas no universo, das galáxias no universo, né? Está se movimentando. Todas essas coisas estão se movimentando. Para estudar o movimento dos corpos, a gente precisa entender os conceitos de posição, porque para um corpo estar se movimentando, eu preciso saber onde ele está e se a posição dele está mudando com o tempo. O quão rápido essa posição está mudando. Por exemplo, se você atravessa a rua, se você demora mais tempo para atravessar a rua do que uma pessoa que está com você, significa que você atravessou a rua mais lentamente, certo? Isso está associado ao conceito de velocidade. E futuramente também vamos estudar o conceito de aceleração. Aceleração já é a mudança da velocidade. Se você tem uma velocidade, se você está se movimentando e passa a se movimentar mais rapidamente do que você estava, significa que você sofreu uma aceleração. Ou se você está se movimentando e você começa a se movimentar mais lentamente do que você estava, você também sofreu uma aceleração. Ou seja, aceleração está associado à variação da velocidade. Para estudar o movimento, a gente precisa estudar algumas coisas. Primeiro, conceito de intervalo de tempo. Além disso, precisamos conhecer o conceito de trajetória. Sabendo o que é uma trajetória, a gente vai identificar a posição de um corpo em uma trajetória. As posições que ele vai ocupando, né, nessa trajetória. Referencial também vai ser um conceito muito importante que a gente vai estudar aqui. E quando a gente estudar cada um deles aqui, ó, intervalo de tempo, trajetória, posição em uma trajetória e referencial, estaremos aptos a estudar o conceito de velocidade escalar média, que é o objetivo da aula de hoje. O intervalo de tempo nada mais é do que a duração de um evento. Se você sai de casa para ir na padaria, então o evento é você sair da sua casa e chegar até a padaria. Você demora um tempo para poder fazer isso, né? Quando você realiza uma viagem, você também demora um tempo para poder fazer essa viagem, chegar ao seu destino. Quando você assiste um filme, o filme tem uma duração. Quando você assiste a uma aula, essa aula também tem uma duração. Então, todos esses exemplos que eu dei demoram um tempo para acontecer. Então, esse tempo que demora para decorrer um evento é o que a gente chama de intervalo de tempo. Vamos usar um exemplo aqui. Esse carro, ele está passando pela cidade de Petrópolis e o relógio marca 13 horas. Ele chega ao seu destino, que é a cidade de Três Rios, às 14 horas. Qual foi o intervalo de tempo que demorou o evento? Qual é o evento? Sair de Petrópolis e chegar em Três Rios. A gente sabe intuitivamente que demorou 1 hora. Se ele saiu às 13 horas e chegou às 14. Como que a gente faz esse cálculo? É um cálculo que a gente faz mecanicamente, né, sem pensar, mas a gente sabe o que fazer. Muitas vezes, quando é perguntado sobre como que a gente chegou àquela conclusão, a gente faz de uma forma tão intuitiva que a gente nem percebe. Na verdade, nós estamos subtraindo o instante de tempo final do inicial, né? Então aqui, ó, se eu subtrair 14 menos 13, isso aqui é igual a 1 hora,
que eu fiz aqui? Eu peguei um instante de tempo final e subtraí do inicial. É sempre assim que a gente calcula o intervalo de tempo, tá? E essa variação entre o tempo final e inicial, essa subtração do instante de tempo final e inicial, a gente chama de ΔT, que é chamada de intervalo de tempo, certo? Formalizando aqui então, a definição matemática de intervalo de tempo, que a gente representa como ΔT, é a diferença entre os instantes de tempo final, que a gente chama de TF, e o inicial, que é o T final. Ou seja, ΔT é o intervalo de tempo. Então é muito simples calcular o intervalo de tempo. Você pega o instante que o evento terminou e subtrai do instante que o evento começou. O evento que a gente está falando aqui no caso é sair de Petrópolis e chegar em Três Rios. Uma coisa importante, a unidade de tempo aqui foi horas. Existem várias unidades de tempo, né? Horas, segundos, minutos, dias. Depois veremos quais são as unidades do Sistema Internacional de Unidades, tá? Mas nesse caso aqui trabalhamos com unidade de tempo em horas. Então, depois que falamos de intervalo de tempo, o que vem a ser trajetória? Quando o corpo está se movimentando, ele vai ocupando várias posições conforme o tempo vai passando, certo? Esse conjunto de posições sucessivas que ele vai ocupando ao longo do tempo é chamada de trajetória. Então vamos a um exemplo aqui. Uma bola de futebol. O cara foi lá, deu um chute na bola e ela foi ocupando várias posições aqui conforme o tempo foi passando. Primeiro ela estava aqui, depois ela veio para cá, chegou aqui, atingiu sua altura máxima e caiu de novo. Existem vários tipos de trajetória, vários possíveis desenhos de trajetória, né? Esse aqui é um exemplo de uma trajetória parabólica. Mas, por exemplo, quando um pacote é jogado de um avião, por exemplo, ele está executando também uma trajetória. Ele está descrevendo também uma trajetória. Nesse caso aqui, uma trajetória em linha reta. A gente vai ver daqui a pouco que essa trajetória depende do observador. Um observador ele pode perceber um objeto se movimentando em uma determinada trajetória, outro observador em outro lugar, em outro referencial, né, que a gente ainda vai estudar isso, pode perceber a trajetória de uma maneira diferente. Então, por que é importante para a gente que vai estudar o movimento o conceito de trajetória? Para a gente poder determinar a posição que um corpo está em vários instantes de tempo. Conforme o tempo vai passando, a gente sabe que um corpo está aqui, depois ele está ali, depois ele está em outra posição. Então, eu agora coloquei a posição que a bola está conforme o tempo foi passando. Então, ele estava na posição P1, depois ele foi para a posição P2, P3, P4, P5, P6, P7 e voltou para o solo. Para a gente entender isso de uma maneira mais simples, a gente vai usar o conceito de marco quilométrico, que facilita muito a maneira como a gente vai visualizar a posição de um corpo em uma trajetória. Por quê? Porque a gente está bem acostumado com isso. Quando a gente está numa estrada, a gente sempre vê as placas na beira da estrada marcando lá quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30, quilômetro 90. Para que serve aquilo? Uma das aplicações daquilo é o motorista se localizar na estrada. Para ele poder saber onde ele está e onde ele vai chegar, ele tem que se localizar na estrada. Também para localizar outras coisas, como posto de gasolina. Né? O posto de gasolina está no quilômetro 100. Então, se eu estou no quilômetro 80, daqui a 20 quilômetros eu vou chegar lá. Então, o motorista, sabendo para onde ele vai, ele sabia mais ou menos quanto tempo falta para ele poder chegar. Então, estamos bem acostumados com o marco quilométrico. Então, vamos usar isso daqui para poder entender melhor a posição de uma trajetória e aí definir o conceito de velocidade escalar média. Então, o marco quilométrico ele informa a distância de um ponto em uma trajetória até um correspondente quilômetro zero. Porque se aquilo ali está marcando quilômetro 90, significa que alguém marcou 90 quilômetros dali até um ponto, né? Esse ponto inicial, que é o quilômetro zero, é chamada de origem, tá? Então, esse quilômetro zero aqui é a origem, que a gente chama origem dos espaços. Em algum livro você vai achar assim, em outros livros você vai encontrar origem da posição, tá? Depende da literatura.
Mas então, esse quilômetro 90 significa que é 90 quilômetros em relação a essa origem. Vamos no nosso exemplo lá, que o evento é sair de Petrópolis às 13 horas e chegar em Três Rios às 14 horas. Então, vamos supor que quando o cara saiu de Petrópolis, ele viu lá a placa quilômetro 30. E se ele tem que chegar aqui em Três Rios, que fica no quilômetro 90 da rodovia, ele sabe que ele tem que percorrer uma distância de 60 quilômetros. Mas como que a gente pode calcular isso daí? Para isso, a gente vai usar o conceito de deslocamento. Tá? Vamos no exemplo do nosso evento. Novamente, aqui eu tenho o tempo inicial, que é 13 horas, e aqui eu tenho um instante de tempo final, que é 14 horas. Então o que eu vou falar? Eu vou chamar isso aqui da posição inicial dele. O 30 vai ser a posição inicial, certo? E o 90 vai ser a minha posição final, que é o final do evento, chegar até Três Rios. Aqui eu tenho minha posição inicial e aqui a minha posição final, certo? Aqui, ó, eu vou chamar essa posição de SI. E essa posição final aqui, eu vou chamar de SF. Porque aí eu tenho certinho, né? TI, instante de tempo inicial. TF, instante de tempo final. SI, posição inicial. E SF, minha posição final. Tá? Então, assim, intuitivamente a gente já sabe, né? Ele percorreu o quê? 60 quilômetros. A distância que ele percorreu. Ele foi do 30 para 90, ele percorreu 60 quilômetros. Como é que a gente faz esse cálculo? Da mesma maneira que a gente calculou o intervalo de tempo. Então, por definição, a diferença entre a posição final e a posição inicial é chamada de deslocamento. Então, esse ΔS que eu tenho aqui, ó, é chamado de deslocamento. Tá? E esse deslocamento ele é definido como a diferença entre a posição final do móvel e a posição inicial. Então, no nosso exemplo ali, eu tenho que a posição final é 90 quilômetros e a posição inicial é 30 quilômetros. Então, usando a definição, qual é a posição final? 90. Qual é a posição inicial? 30. Então, o deslocamento foi de 60 quilômetros. Tá? Então, importante, a unidade de medida aqui de distância foi o quilômetro. Ok? Uma coisa importante, o deslocamento nem sempre é o quanto que o corpo andou. No nosso exemplo aqui, agora, ele andou 60 km. Saiu de Petrópolis e chegou em Três Rios e andou 60 km. E se agora o evento fosse outro? Sair de Petrópolis às 13 horas, do quilômetro 30, chegar até Três Rios e voltar. Ou seja, ele saiu do quilômetro 30 e voltou para o próprio quilômetro 30. Ele demorou 2 horas para poder fazer isso. Né? Então, o instante de tempo inicial, 13 horas, e 2 horas depois ele voltou. Ou seja, o deslocamento dele, se eu fosse calcular, é o quê? Posição final menos posição inicial. Mas esse quilômetro 30 aqui é a posição inicial dele, porque está associada ao instante de tempo inicial, né, o início do evento, e também é a posição final, porque está associada ao final do evento, que é chegar novamente em Petrópolis. Então, aqui vai ficar posição final 30 quilômetros menos 30. 30 menos 30 é zero. Então, meu deslocamento foi nulo. Tá? Então, nem sempre o deslocamento é o quanto que ele andou. O quanto que ele andou? Ele andou 60 quilômetros para poder chegar em Três Rios e 60 quilômetros para voltar. Então, ele andou 60 mais 60 igual 120 quilômetros. Mas o deslocamento dele foi nulo, porque ele voltou para a mesma posição. Certo? Então, só para não confundir isso daí. Bom, agora podemos falar do referencial. Quando o corpo está em movimento, ou seja, sua posição está mudando conforme o tempo vai passando, ele pode estar em movimento em relação a um referencial, mas pode estar em repouso em relação a outro referencial. Repouso é quando ele está parado na mesma posição e o tempo está passando. Mas isso pode mudar de acordo com onde o observador está. Vamos a um exemplo. Aqui eu tenho um ônibus se aproximando aqui desse observador A. Então, se eu pensar aqui em termos de observadores, vou pensar em 3 observadores aqui, ó. A,
B e C. O que eu percebo aqui? Que os observadores B e C estão se movimentando em relação ao observador A, certo? Então eles estão se aproximando dele. Mas o B não se move em relação a C, certo? Porque o B não percebe o C se movimentando, mudando a posição dele, certo? Então, estar em movimento é um conceito relativo. Um corpo pode estar em movimento em relação ao observador e pode estar em repouso em relação ao outro observador. Outra coisa interessante é que a trajetória é um conceito relativo. Para o observador que está dentro do avião, ele observa o caixote em linha reta. Por quê? Porque conforme ele está indo para a direita aqui, o caixote, quando começa a cair, mantém o seu movimento para a direita, aí ele vai ter o movimento para a direita e o movimento para baixo. Então, para quem está lá em cima, vai acompanhando o movimento dele para a direita, então ele observa que o caixote cai em linha reta. Para o observador aqui embaixo, na Terra, olhando o caixote caindo, ele percebe o caixote caindo com uma trajetória parabólica. Tá? Porque ele não está se movimentando junto com o avião para poder perceber ele em linha reta. Bom, se a gente entendeu agora todos aqueles conceitos que eu falei com vocês que a gente ia ter que estudar, intervalo de tempo, trajetória, localizamos um ponto na trajetória e referencial, a gente pode estudar o conceito de velocidade escalar média. Quando eu falo aqui, ó, escalar, isso quer dizer que a gente só vai estudar o aspecto escalar do movimento, tá? Futuramente vamos estudar também a parte vetorial da grandeza velocidade, que na verdade ela é um vetor, mas aqui a gente só estuda o aspecto escalar. A gente só precisa da intensidade, né, do valor da velocidade e de uma unidade de medida para poder caracterizar essa velocidade. Bom, quando algo se move, demora um tempo para acontecer, certo? O deslocamento do móvel ocorre no decorrer do tempo. Vamos a um exemplo. Vamos ver como que o deslocamento e o intervalo de tempo estão relacionados ao conceito de velocidade. Primeiro, eu tenho um carro, ele sai do quilômetro 100 e chega até o quilômetro 200, o ΔS dele aqui, ó, subtraindo 200 de 100 dá 100 km. Então ele percorreu 100 km. Se ele saiu daqui do quilômetro 100 em 1 hora, chegou no quilômetro 200 3 horas, ele fez isso em 2 horas. Beleza. Então, vamos ao segundo exemplo. Esse outro cara aqui, ele percorreu os mesmos 100 quilômetros, só que agora, olha só, ele saiu daqui 1 hora e chegou lá 5 horas. Como é que a gente vai para calcular o intervalo de tempo mesmo? Final menos inicial. 5 menos 1, 4. Então ele fez os mesmos 100 quilômetros, só que em 4 horas. Ou seja, intuitivamente a gente já sabe que esse cara foi mais lento do que o outro. Ele demorou mais para poder percorrer os mesmos 100 quilômetros, certo? Então ele foi mais lento, a velocidade dele foi menor. Então, intuitivamente sabemos que o móvel que demorou menos tempo para percorrer a mesma distância foi mais rápido, e vice-versa. Então a gente chega à conclusão de que tempo e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o intervalo de tempo para percorrer a mesma distância, menor a velocidade dele. Nesse exemplo, esse cara aqui percorreu 100 km também, porque ele saiu daqui do quilômetro 100 e chegou no 200. A gente sabe que o deslocamento é pegar a posição final e subtrair da inicial, ou seja, 200 menos 100, 100 km. Ele fez esses 100 km no intervalo de tempo de 1 hora, né? Por quê? Menos 1, né? Final menos inicial, dá 1 hora. Nesse outro exemplo aqui, nessa mesma 1 hora, ele percorreu uma distância muito maior. Olha só, ele estava aqui no quilômetro 100, ele foi para o quilômetro 250. Então, o deslocamento dele foi 250 menos 100, 150 quilômetros. Ou seja, ele percorreu uma distância muito maior no mesmo intervalo de tempo. Então, a velocidade dele foi maior. A gente sabe intuitivamente disso. Ou seja, distância e velocidade são grandezas diretamente proporcionais. O que isso significa? Comparando o mesmo intervalo de tempo, quanto maior a distância percorrida, maior foi a velocidade dele. Quanto menor a distância percorrida, menor foi a velocidade dele. Certo? Entendido isso, a gente define o conceito de velocidade escalar média como a razão entre o deslocamento e o tempo. Então aqui, ó, o Vm é a velocidade média, o ΔS é o deslocamento e o ΔT é o intervalo de tempo. Repara que o deslocamento fica em cima, porque quanto maior o valor do deslocamento, né, maior a velocidade. Quanto maior o valor do intervalo de tempo, menor a velocidade. Aqui, uma coisa importante, nesse conceito de velocidade escalar média, depende só
do final e do inicial, o evento. No nosso exemplo ali que a gente tem visto, o evento foi sair de Petrópolis e chegar até Três Rios. Então, a posição final e inicial estão relacionados a esse evento. Posição inicial, Petrópolis, final, Três Rios. Não importa, a gente não sabe o que ele fez entre sair de Petrópolis e chegar até Três Rios. A gente não sabe o que aconteceu. E isso não interessa. O que vai interessar é só quanto tempo que ele demorou para sair de uma posição e chegar até a outra. Porque estamos analisando aquele evento. Lógico que se ele parar, se tiver um congestionamento, isso vai influenciar no intervalo de tempo, mas já vai estar ali na parte de baixo do ΔT. Se ele mudar a trajetória, fizer um percurso maior do que ele deveria ter feito, ele vai sair de um ponto, vai chegar até o outro, e isso vai estar dentro da definição de velocidade média. Tá? Então, se a gente tem as informações do início do evento e do final do evento, tranquilo, a gente sabe calcular a velocidade média. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar aqui, ó, isso aqui está relacionado. Instante inicial, posição inicial. Então, aqui, posição inicial ocupada no instante de tempo inicial. A mesma coisa aqui, ó. É a posição final, é a posição que ele está ocupando no final do evento, tá? Para não confundir na hora de substituir aqui nessa relação. Certo? Importante, unidade de medida. Pela nossa relação ali, a gente está dividindo uma grandeza física, distância, por tempo. Então a unidade de medida vai ser qualquer unidade de distância no numerador e de tempo no denominador. Podemos ter metros por segundo, quilômetros por segundo, metros por minuto, quilômetros por dia, qualquer combinação. No Sistema Internacional de Unidades, é metros por segundos, porque adotou-se como unidade padrão de distância o metros e de tempo o segundos. Tá? Mas se não estiver solicitando no Sistema Internacional de Unidades, pode simplesmente fazer com a unidade que ele está dando. Não existe unidade errada, mas existe unidade padronizada. Se ele falar Sistema Internacional de Unidades, tem que usar metros e segundos. Outra coisa importante, as unidades da velocidade vão determinar as unidades de posição e tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho velocidade de metros por segundo, a distância está em quilômetros, eu vou ter que fazer as conversões necessárias, tá? Então vamos a um primeiro exemplo. Um móvel percorre uma distância de 1.200 metros em 240 segundos. Qual é a sua velocidade escalar média? Então a gente sabe que velocidade média, ΔS sobre ΔT. Esse ΔS, nesse caso aqui, vai ser a distância que ele percorreu, né? Ele percorreu 1.200 metros. E o ΔT? Em quanto tempo ele percorreu esses 1.200 metros? 240 segundos. É só isso que a gente precisa saber para determinar a velocidade escalar média de um corpo. Então vamos substituir aqui ΔS 1.200 metros e o ΔT igual a 240 segundos. Então basta substituir aqui na relação velocidade média 1.200 dividido por 240, ou seja, velocidade média igual 5 o quê? Ó, metros e segundos, ou seja, 5 metros por segundo, certo? Muito simples, é a questão mais simples de velocidade média, tá? Só que a gente tem que sempre tomar cuidado, principalmente com relação às unidades de medida, tá? Muitas vezes ele te dá a velocidade, te dá o deslocamento numa unidade diferente da velocidade. Então, para isso, a gente tem que saber mudar as unidades de medida da velocidade. É o que vamos fazer agora. As principais unidades de medida são metros por segundo e quilômetros por hora. Elas são as mais utilizadas. Então, a gente tem que saber converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Metros por segundo, que é a unidade de medida padrão no sistema internacional. Mas, em muitos casos, tratar em metros não é muito conveniente, né? No dia a dia mesmo, em termos de automóveis, a gente trata tudo em quilômetros por hora, certo? Então como que a gente faz isso? Vamos lembrar que 1 quilômetro é 1.000 metros e 1 hora 3.600 segundos, né? Porque 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, 60 vezes 60, 3.600, beleza?
Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, quilômetros por hora. A gente viu ali atrás que 1 quilômetro tem 1000 metros. E aqui embaixo, horas, eu vou passar para segundos. 3.600 segundos. Ó, já apareceu aqui metros por segundo aqui. O que eu posso fazer aqui? Ó? Eu posso cortar esse monte de zero que tem aqui em cima e embaixo, né? E vai ficar 1 quilômetro por hora, que é o que eu tenho aqui, igual a 10 dividido por 36 metros por segundo. A gente pode dividir aqui, ó, 36 dividido por 10. Quando a gente divide o número por 10 é só andar com a vírgula ali, né? Então vai ficar 1 km por hora igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo, certo? Ou seja, 1 km por hora é 1 dividido por 3,6 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que sempre que eu quiser converter qualquer valor de quilômetros por hora para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6, ok? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6. O contrário também é verdadeiro. Se eu passar esse 3,6 para cá multiplicando, eu vou ter que 1 metro por segundo é igual, ó, 3,6 passa multiplicando, 3,6 quilômetros por hora. Então, se 1 metro por segundo é 3,6 km por hora, 2 metros por segundo é o quê? 7,2 km por hora. E eu vou fazendo isso. Então, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, eu tenho que multiplicar por 3,6. Não precisa fazer tudo isso que eu fiz aqui, não. Isso aqui é só para mostrar de onde que vem, tá? O que você precisa saber é isso. Quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Então aqui um exemplo, né? Converter 72 quilômetros por hora para metros por segundo. O que eu tenho que fazer? Dividir por 3,6. Então eu vou pegar o 72 dividido por 3,6, né? Como é que a gente pode fazer isso? Aqui tem um macete, divisão com vírgula. É como se a gente estivesse multiplicando em cima e embaixo por 10. Então a gente coloca um zero aqui em cima e anda com a vírgula para cá. Ou seja, 720 dividido por 36, 20. Ou seja, 72 km por hora é igual a 20 metros por segundo. Agora, para converter 30 metros por segundo para quilômetros por hora. Então a gente viu lá que a gente tem que multiplicar por 3,6. Então vai ficar 30 vezes 3,6 igual 108 quilômetros por hora, certo? Então vamos a mais um exemplo. Um carro viaja de Atibaia a Cambuí, que dista 90 quilômetros. 1 hora e meia após ter saído de Atibaia, ele para durante 30 minutos no posto de gasolina à beira da estrada e faz o restante do percurso em 30 minutos. Calcule a velocidade escalar média do carro nessa viagem. Muito simples, olha só. Então a pergunta dele é a seguinte, ó. Calcule a velocidade escalar média do carro nessa viagem. Qual é a viagem? Sair de Atibaia e chegar a Cambuí. Então eu já tenho meu ΔS, porque eu sei que a distância entre Atibaia e Cambuí é 90 quilômetros. Eu preciso saber agora o ΔT. Então ΔT vai ser igual. 1 hora e meia após ele ter saído, ele para durante 30 minutos. Depois ele volta. Então 1 hora e meia após ter saído, ele para durante 30 minutos. Depois de 1 hora e meia, ele para durante 30 minutos e finaliza o percurso em 30 minutos. Quanto tempo ele demorou para sair de Atibaia e chegar a Cambuí? Que é a única coisa que eu preciso saber para poder determinar a velocidade média. Olha só, muito simples. 1 hora e 30 minutos, mais 30 minutos que ele ficou parado, mais 30 minutos que foi o restante da viagem. Só que aqui tem um problema, porque aqui está em quilômetros, aqui está em horas e minutos. A gente tem que se lembrar que para converter de minutos para horas, a gente divide
por 60, né? Porque 1 hora tem 60 minutos. Então, a única coisa que eu tenho que dividir aqui é esses 30 minutos, né? Porque eu tenho 30 minutos aqui, aqui e aqui, e eu quero passar para horas. 30 minutos dividido por 60, eu posso cortar esse zero com esse zero, e 3 dividido por 6 é 0,5. 0,5 horas. Então, esse 30 minutos aqui que é meia hora, né, gente? A gente lembrar do nosso dia a dia aí, 30 minutos é meia hora. Então, aqui, ó, 1 hora e 30 minutos é 1 hora mais 30 minutos, que é 0,5 horas, que é meia hora. Então, isso aqui ele andou, aí parou mais 30 minutos, ou seja, mais 0,5 horas, mais o restante da viagem, que quando ele saiu do posto e foi para concluir o percurso, mais 0,5 horas. Ou seja, o meu ΔT é igual 1 mais meio, 1,5, mais meio, 2, mais meio, 2,5. Ou seja, 2,5 horas. Então aqui eu tenho o meu ΔS. Lembra que eu falei que não interessa o que ele fez dentro da viagem? O que interessa é o tempo que ele demorou para sair de um lugar e chegar no outro. Ele demorou 2 horas e meia, porque ele saiu de Atibaia, andou por 1 hora e meia, parou no posto meia hora, aí já dão 2 horas. Depois ele demorou mais meia hora para percorrer o restante do percurso. 2 horas e meia. Eu tenho o meu deslocamento, eu tenho o tempo, eu tenho a velocidade média. Ou seja, a velocidade média é ΔS sobre ΔT. O meu ΔS lá a gente viu que é 90 e o ΔT 2 horas e meia, certo? Então a velocidade média igual a 36. 36 o quê? Quilômetros por hora. Certo? Exemplo 3. Roberto está viajando de carro e quer ter uma estimativa de que horas irá chegar ao seu destino. Se passa pelo quilômetro 150 às 7 horas e seu destino fica no quilômetro 330, sabendo que o carro vai a uma velocidade média de 25 metros por segundo, que horas ele chega ao seu destino? Bom, então tá aqui, né? Ele passa às 7 horas pelo quilômetro 150 e eu quero saber que horas ele chega no quilômetro 330, certo? Então esse aqui é o meu instante de tempo inicial, né? O início do evento. E ali meu instante de tempo final. Ou seja, aqui a posição que ele ocupa no instante de tempo inicial é a minha posição inicial, né? Que é 150. Posição que ele ocupa no instante de tempo inicial, 7 horas. E aqui a minha posição final, 330 quilômetros. E que horas ele chega lá, eu não sei, mas eu tenho todos os dados para poder descobrir, né? Além disso, eu sei que a velocidade média é 25 metros por segundo. Só que aqui, se a gente reparar bem, eu tenho a velocidade em metros por segundo, as posições em quilômetros e o tempo em horas. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou passar essa velocidade média para quilômetros por hora. Então, o que eu tenho que fazer? Multiplicar essa velocidade por 3,6. Assim, velocidade média é igual a 25 vezes 3,6, que é igual a 90 quilômetros por hora. Pronto, então agora eu tenho aqui a velocidade em quilômetros por hora, posições em quilômetros, tempo em horas. Então o que eu vou fazer? Eu vou determinar quanto tempo ele demora para sair dessa posição quilômetro 150 e chegar na posição quilômetro 330. Como que eu faço isso? Se eu tenho velocidade, tenho as posições inicial e final, eu consigo determinar isso. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho a velocidade. Eu tenho também o deslocamento, né? ΔS é posição final menos inicial. Eu tenho isso porque eu tenho a posição final e eu tenho a posição inicial. Posição final 330, posição inicial 150. Então, meu ΔS, 330
menos 150. Então, ΔS, 180 quilômetros. Se eu tenho, então, a velocidade aqui, o meu ΔS está aqui, eu vou determinar o ΔT. Como? Né? Pela relação da velocidade. Então, vamos lá. Eu vou substituir, ó. A velocidade entra aqui, né, que é 90, e o meu ΔS, que é 180, entra ali. Então, vai ficar 90 igual ΔS 180 dividido por ΔT. Embaixo do 90 aqui tem o 1, então multiplicando cruzado, 90 vezes ΔT, 90 ΔT, igual 1 vezes 180, 180. Eu quero determinar o ΔT, eu vou isolar ele passando o 90 dividindo. Bom, 180 dividido por 90, 2. Ou seja, ele demorou 2 horas para sair do quilômetro 150 e chegar no 330, né? Então, se ele sai daqui 7 horas e demora 2 horas para chegar aqui, que horas que ele chega aqui? 9 horas. Ou fazendo a conta, um instante de tempo inicial é 7 horas, né? Ele chegou lá, ele sai 7 horas e demora mais 2 horas para chegar lá. Ou seja, ele chega lá 9 horas. Pelo raciocínio a gente vê, né? Se são 7 horas quando ele sai daqui e ele demora 2 horas para chegar aqui, ou seja, ele chega aqui 9 horas, certo? Então é isso. Você assistiu até aqui. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.